Alors Accord et Accro, c'est né il y a 11 ans. C'est la rencontre de 4 acrobates. On s'est rencontrés à l'école de cirque. C'était une école qui faisait pour la première fois, c'était expérimental à l'époque, un espèce de sport-études cirque. C'était la seule école en France, donc on s'est retrouvés un peu des 4 coins de la France dans cette école. Et puis on a passé notre bac tous les 4 et on est devenus amis. On a commencé à faire de l'acrobatie ensemble, on travaillait beaucoup dans la rue à cette époque pendant les vacances scolaires. Et puis après, on est restés amis et chacun a voulu aller travailler sa spécialité dans différents pays. Donc on s'est quittés pendant 1 an et on s'est dit si jamais on a toujours envie de travailler ensemble, on se retrouvera. Et après 1 an, en fait, on s'est rappelé en disant on a envie de retourner dans la rue, faire des spectacles ensemble. Et du coup, on s'est retrouvés. Et puis après ça, on est repartis tous les 4 à Moscou. Et après, on ne s'est plus jamais quittés. Puis toujours, on avait le rêve d'avoir notre chapiteau. On se disait, un jour, on aura notre chapiteau, on invitera les gens chez nous et on proposera notre spectacle dans notre univers. On fera rentrer le public dans notre monde. Et donc après ce 2e spectacle, on s'est dit on est jeunes, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et on a créé Klaxon, 3e spectacle de la compagnie. Première dans le chapiteau. Voilà, c'est un spectacle qui a tourné maintenant depuis 4 ans et demi. On l'arrête après mon chien. C'est voilà, beaucoup de travail et puis la compagnie a quand même la particularité de travailler sur l'acrobatie à un niveau quand même assez pointu et la musique aussi. Donc c'est vrai qu'à chaque fois on prend le risque de faire des nouvelles figures aussi à chaque nouvelle création. Et quand on sort, c'est des figures qui sont très fraîches, le corps les a pas enregistrées, donc c'est une partition qui est très fragile. Et après, à force de répétition, on arrive à se sentir très à l'aise dans ces nouvelles figures. Ça nous permet de nous libérer aussi, d'avoir plus de jeux d'acteurs, de rentrer plus dans des personnages. Tout ça, c'est du travail et ça prend du temps. Et c'est sûr que c'est pas mûr à la première parce qu'on est tremblant, on a peur. Après avoir fait le parcours plein de fois, alors ça se libère. Chacun trouve dans son parcours les moments de rencontre avec l'autre, les moments de... Et c'est ça qui fait que le spectacle devient riche à la fin. J'ai senti un public en feu, des gens très expressifs, très réceptifs aussi. Alors je trouve très simple parce que finalement très attentif, parce que très ouvert à tous les petits détails et dans quelque chose où ils se sont vraiment laissés transporter, je trouve.
On a été vraiment portés, voire poussés par le public. Et du coup, je pense que le spectacle avait un rythme assez effréné. Agora podemos todos ir ao bar beber copo e contar as nossas pequenas histórias uns aos outros. Avec le chapiteau, c'est beaucoup de métiers qui se mélangent. C'est sûr qu'on travaille beaucoup, mais on est libre, on porte notre projet, c'est chez nous, donc on fait ce qu'on veut aussi. On est maître de notre proposition artistique, mais aussi de toute la proposition qui va autour. Donc je pense que voilà, c'est un projet assez magique, très éprouvant. Il y a eu des moments très beaux, il y a eu des merdes pas possibles. Mais c'est souvent de ça qu'on se rappelle finalement, parce que ça laisse des très bons souvenirs. Mais c'est une très grosse aventure de vie. É uma ideia de imaginar um projeto de política cultural em território, em pleno parque natural, como a arte pode dialogar com o território e com a natureza. Há uma questão relacionada com a cultura deste território que é antiquíssima, que mistura precisamente a cultura da terra e a cultura do mar. Muitas pessoas que cultivam a terra são também pescadores ou mariscadores e viram-se para a terra quando o mar não dá e vice-versa. E essa mistura é o chão da nossa programação. As adegas e as distilas, em particular, são locais em que não é tão fácil entrar. Tem uma vivência que se proporciona quando o medronho está a destilar. São horas e horas em que se come, se fala, se bebe, se contam histórias. Em Monchique, dos grandes itens da cultura popular e de quello que é uma referência quando se fala de Monchique é o medronho. E atrás do medronho, além de ser as árvores, os frutos que crescem nesta maravilhosa serra, tem também a transformação do fruto em bebida, em álcool. Em questo caso são as destilarias de medronho, são muitas em Monchique, muitas legalizadas e algumas não legalizadas. No fundo, Monchique, em cada família tem uma pequena destilaria a funcionar, porque cada família tem o seu próprio medronho, e cada medronho é o melhor do mundo. Então, para conhecer Monchique, tem que se conhecer os vários medronhos e entrar na cultura que existe em Monchique. E nós pensamos que o medronho e a própria destilaria e a história que o medronho traz consigo, é que é muito ligado às famílias e à cultura popular de muitos anos, fosse um ponto de partida para um projeto, que no fundo foi um projeto teatral, e que começamos a desenvolver de uma maneira muito simples. Fomos visitar as destilarias com dois autores, o Sandro William Junqueira e o Afonso Cruz, e a partir de questo incontro com a própria destilaria, com os destiladores e com as pessoas que anos depois anos têm uma sabedoria na destila do medronho, fomos pensando como os autores podiam contar esta história. Não é nada parva a vida. Que língua é que vocês falam quando bebem? Português.
Que língua é esta que se entaramela? Afinal, do que é que falamos quando bebemos medronho? Eu não sei porque fiz o que fiz. Porque deixei que fosse feito. Nesta serra passa-se este drama não burguês. Duas famílias, equidistantes em terras e riqueza, inimigas em medronho. O primeiro indício de que algo não ia bem no reino do medronho foi quando soube do caso do Antunes. O Antunes tinha posto uns bypass ou bypass, ou como é que essa coisa se chama, tinha posto uma coisa dessas mesmo aqui atrás das costelas. E os bypass do Antunes, ao contrário do Antunes, não gostavam nada de medronho. E um dia o pai Capote levou um daqueles que tinha sido destilado do tal medronheiro, fruto do demónio. O Antunes gostou tanto que pediu logo ao pai Capote para trazer mais umas garrafas. Os Capote receberam em casa uma delegação nacional de saúde. Fizeram perguntas, preencheram formulários, relatórios e depois até levaram um medronho para a análise. E 6 meses depois comprovou-se. Da gota à prostatite, do síndrome de Crohn ao lúpus, até ao entupimento da veia arterial, aquilo auxilia em tudo. O Sandomierz Junqueira começou a imaginar uma ficção a partir de Romeu e Julieta de Shakespeare, mudando claramente os nomes de Romeu e Julieta, que transformam-se em Teodoro e Filomena, Montero e Capote, invece que Capuletti e Montecchi. E no fundo cria uma ficção de um Romeu e Julieta monchiquense. O Afonso Cruz liga-se mais à Serra e em particular às mulheres da Serra. Descreve, cria, pinta com as palavras estes panoramas da Serra, em que o papel da mulher é sempre muito importante, mas falar das mulheres é evidentemente falar de toda uma cultura em que os homens também existem, mas em que a relação entre mulher e homem é muito particular. E também com a Serra, naturalmente. Uma história em que se percebe tudo é uma história mal contada. Isto é um espetáculo não burguês. E um espetáculo não burguês faz-se por dentro da vida. Ou no útero de uma adega enquanto se destila aguardente. E por dentro da vida, ou no útero de uma adega enquanto se destila aguardente, como bem sabemos, não há finais felizes. A morte diz a verdade desde que aprendeu a soletrar o alfabeto. Teodoro tem faro de urso. Consegue cheirar a quilómetros de distância. Ele podia estar aqui agora, neste preciso instante, e saberia em que casa na Foia estava a ser confeccionado um guisado de javali. Quando subia a serra no céu, o sol era um ovo em sangue. Avançava como um demónio e caía vermelho sobre todas as coisas. É só uma árvore, disse meu pai. Mas não era só uma árvore. Era um medronheiro que a noites de lua inteira devorava os próprios medronhos como se fossem bombons. Antes do incêndio e depois do nosso encontro debaixo da figueira, Filomena levou-me a passear pelos campos. Passeámos de mãos dadas pelas terras do povo de baixo. E a determinada altura escondemos-nos atrás de uma sebe e esperámos. A lua gorda exibia o seu iníquo olho branco sobre todas as coisas. O silêncio era tanto que se ouvia uma unha coçar uma algibeira. A ideia da trama do medronho, de como ela construiu-se, é no fundo uma ideia de episódios diferentes que são contados a um público. São sagas. A palavra saga bem ilustra, no fundo, com esta ideia que tivemos, não é? É um projeto que continuará, com certeza, no futuro,
porque os episódios vão acumulando-se e é uma história em desenvolvimento. Para o infinito, eu dei o Teodoro porque ele é porco e mau e cheira a medronho. E a ideia era que o público viesse ver, que pudesse acompanhar com este desenvolvimento desta história, não é? E os próprios voltar a ver o espetáculo, seja na Lameira, em Monchique, seja aqui em Marmelete, onde estamos agora, nas adegas, conhecer as adegas. Era questa ideia do público voltar a acompanhar a história. É como se não é uma história que acaba no seu próprio ser, mas que no fundo deixa em aberto o próximo episódio, o que acontece. Tem partes escuras que vêm a ser iluminadas a partir de uma nova personagem que aparece, a partir de um desenvolvimento da história. É como, no fundo, criar uma novela teatral a episódios que as pessoas acompanham a novela, os personagens, mas, no fundo, em estes lugares que são próprios, como as Estilas, e que vivem da própria atmosfera e da própria história. Dá-me um copo de medronho e eu bebo de um trago. Eu sei que é difícil, mas tentem. Vá, saquem dos copinhos. Saquem dos copinhos outra vez, todos juntos. Mas a seguir tenho uma coisa para pedir. Mas vá, saquem dos copinhos. L'orchestra nasce nel 2002 a Roma e prende il nome di una piazza che è il crocevia dell'immigrazione romana, con l'idea insomma di creare un organico che riproducesse il suono di quella piazza e di avvalorare la tesi a cui crediamo ancora, che mischiare culture diverse produce bellezza. Questi anni l'orchestra ha conosciuto più di 100 musicisti, ha prodotto 3 opere, Flauto Magico, Carmen e Don Giovanni, 3 dischi, e questo progetto a cui noi siamo particolarmente affezionati, che è il Credo, scritto insieme a un portoghese che è José Tolentino Mendoza, e che stasera insomma abbiamo rappresentato in questo posto meraviglioso. Senhor.
si avvalora ancora di più quando i posti non sono posti ufficiali, cioè molto meglio che nei teatri. Un discorso sul credo, sul credere, credo inteso sia come asserzione che come dubbio, perché è un dialogo fra persone di differenti culture, differenti religioni ed è un discorso che avviene naturalmente durante le nottate passate di viaggio nell'orchestra di Piazza Vittorio. Era tanto tempo che volevamo parlare di religione e l'abbiamo fatto. Stasera è successa una cosa miracolosa, insomma, nel momento in cui noi cantavamo Credo nel sole, anche quando non lo vedo, il sole scompariva e quindi era particolarmente emozionante e tutto aveva un senso molto preciso. Quasi come se le parole determinassero la natura, gli avvenimenti naturali, sì. In un dia come quello che foi, onde tudo estava no sítio certo, o sol, a lua, o vento, o mar, imaginou-se coisas que têm uma perspectiva, um eco que é impensável. Sim, é uma espécie de oportunidade para, naquele promontório do Monte Clérigo, olharmos para Deus de uma outra maneira. Mar Adentro foi um espetáculo que fizemos no contexto da nossa programação que atravessou o ciclo da água, o segundo ciclo da programação do Lavrar o Mar. Neste tema quisemos trazer o oceano para dentro de uma piscina e transformá-la, a piscina, num teatro aquático. Foi também uma experiência única a relação com o som e com a música que foi criada pelo artista e músico Rémi Gallet, também com a colaboração de um outro músico, Johnny Bull, que trazem um som de música eletrónica que parte
de relações fortes com os sons do oceano, mas também que entram em relação dramatúrgica com as diferentes partes da própria peça. O Mar Adentro vem ao encontro de um novo desejo que eu tinha de trabalhar com música eletrónica e de ultrapassar o instrumento acústico para uma outra dimensão de modernidade, de algo futurista, de algo diferente. E já estava a trabalhar com máquinas desde um ano e meio. E foi mesmo o input para começar este trabalho deste novo instrumento que é a modernidade. O processo de criação de Mar Adentro foi muito interessante. Por se tratar de um espetáculo de arte comunitária, envolvia pessoas muito diferentes. Por um lado, com profissões e backgrounds de vida muito diferentes, como também a sua relação com a água era diferente. Era preciso estar 2 a 3 horas dentro d'água para conseguirmos chegar a tocar exatamente aquilo que são as sequências de movimento da própria peça e que se alinhavam a partir de ideias como, por exemplo, um naufrágio ou uma enorme tempestade, ou o corpo humano transformado num corpo híbrido, aquático, que pode lembrar um caranguejo ou um golfinho ou até um ser humano, ser peixe completamente novo. O Mar Adentro vem cortar a diferença entre o movimento e o som para mim. Como eu vejo a música, o que é a música, o que é o movimento e onde é que está a separação. E descobri, ao trabalhar com Madalena Vitorino, também que o meu movimento sonoro é um movimento de dança também. E este encontro foi muito interessante, de como criar a partir de uma partitura visual, a partir de um movimento, que me vem à imaginação, qual é o som que me vem, qual é o desejo, qual é a intenção. E foi muito interessante trabalhar nas piscinas neste sentido, porque não podia trazer os instrumentos, nem trabalhar neste momento. Portanto, trabalhava-se a partitura visual, levava na minha cabeça, e depois, ao trabalhar com o Johnny Bull, nós fechámos numa salinha com as nossas máquinas. E eu conhecia a partitura, o Johnny não conhecia, então tinha que explicar o que eram estes movimentos, e era uma nova comunicação entre músicos. Já não eram notas, já não eram nuances, era um movimento. E foi muito interessante depois, em tempos de improvisação junto, conseguir
aquele movimento que eu queria, o movimento sonoro. Tivemos a presença do Coro Internacional de Algesur, que o Rémi Gallet convidou, com a sua maestrina, que conduzia o coro a partir da água. Ela estava completamente dentro da água, como se fosse uma maestrina anfíbia, e que levava este coro de pessoas maioritariamente idosas, também com algumas pessoas jovens, a criar um som de uma catedral aquática que pudesse reverberar numa série de rotinas coreográficas que nos faziam pensar no trabalho, na oração, na ideia de coletivo, de umas cobras marinhas que podiam primeiro começar a respirar com a ajuda da água e depois levantar-se uma ventania tal que se transformavam elas próprias nas fazedoras de uma tempestade onde alguém se afogava. A imagem do coro é uma imagem que nos leva rapidamente à espiritualidade. E então foi o encontro deste coro, que é essencialmente composto por pessoas de uma certa idade, ingleses, alemães. Neste território temos imensas pessoas estrangeiras. E foi também uma maneira, outra vez, que isso é um ponto importante que aprendi com a Madalena Vitorino, de trazer a comunidade, a realidade da comunidade, a trabalharem juntos, a conhecerem-se, a criarem juntos. É a união da água e as moléculas todas que nos permitem ter esta relação. Os vestiários da piscina eram também, de alguma forma, espaços de introdução à dramaturgia da peça, que tinha como ideia precisamente a entrada do oceano num campo que lhe é alheio, ou seja, os vestiários de uma piscina e a própria piscina. Então, o público, ao despir-se para entrar dentro da piscina, também se despia de uma atitude mais formal, com que as pessoas habitualmente vão ver espetáculos, porque pensam que estarão à distância, estarão a observar, e aqui não. Aqui as pessoas, de facto, aproximaram-se, observaram, mas também mergulharam. Tira o casaco e pendure-o. Pode sentar-se. E essa ideia de dar ao público a possibilidade de se aproximar mesmo da ação, que era ficar sentado na borda das piscinas, mas com a iminência de poder saltar para dentro d'água. O desenho de luz foi feito pelo Joaquim Adail para podermos transfigurar um espaço como é uma piscina olímpica. Tivemos de usar vários estratagemas e um deles é precisamente a presença da imagem, que foi feita pelo videasta Diogo Vilhena e que trouxe precisamente essa dimensão de uma natureza territorial que aqui está. Esses elementos todos, a luz, a imagem, a nossa ação e, sobretudo, o som e a música que abraçaram de forma completa todo o universo e a atmosfera que criámos, fez com que os figurinos também da Ana Baleia, figurinista portuguesa, cujo trabalho admiro imenso, puderam transformar estas pessoas em figuras que não se sabe bem de onde vinham, não tinham uma personagem concreta, eram personas aquáticas que se moviam ou individualmente ou em coletivo. Eu pertenço a uma escola
do movimento expressionista que valoriza imenso aquilo que é a ação coreográfica em conjunto, para que todos juntos, cada um à sua maneira, possa dar a ideia de um cardume muito particular que invadiu as águas destas duas piscinas para a transfigurar e nos lembrar como o mar é tão importante e está na origem da nossa vida. Como é que nós podemos deixar de pensar de ser programadores artísticos em um teatro, ou em uma sala, ou em um centro cultural, e ter um território que não tem espaços culturais. Pelo que tem é o mar, são as praias, são as serras, são locais maravilhosos, é tudo questão de cultura popular. With Leica, we are two artistic people, it's Jo and me, who work on projects. And we, in our last 4 years, to apply that we had to do for the government, we asked 3 young people to make a proposal for our company. There was 2 others who did performances for young people, and there was Michiel, the 3rd one, with whom I worked already before, when he was helping me in project, to do a proposal. And he proposed the text of Brecht, St. John of the Slaughterhouses, and asked me immediately to join in his project, because he wanted to do something with food included in this project. So I read the piece and said, yeah, but why you want to do it? What's the most important? So we start working on it, start thinking about it. And what for me the most important of the piece was this figure of this Joanna, who fights for a kind of ideal that's more than her personal ideal. It's an ideal that serves the community, and it's a kind of spirit, somebody who goes for it. In the context of this canteen, where everything happens in that text, that we took out, and on that theme we start working and start collecting by workshops, doing with people, dreams of people that is more than just something that's just their individual profit, but that could lead to a better society. That was how we worked on the performance, and in the meantime we did workshops with people. I cooked for the people, together with the people, recipes of the people. We did theater workshops, and then in the meantime we started to work on the idea of this canteen, of this tent structure. We started with the text of Santa João de Matadores, which is an amazing and a beautiful text by Bertolt Brecht, which speaks about Joanna, who works in the Cantina de Salvação, the Salvation Army canteen, somewhere in the 20s in America. And there is another figure very important in the piece, which is Mauler, and he's like the kind of extreme capitalist, like the pamphleteer image of a capitalist. And the whole piece is about their interaction between this Joanna and Mauler, while he is closing factories and people get on the street. And so all the people who are fired, they arrive in the cantina, in the canteen. And she cannot understand why somebody is so bad, and so she goes to him and she starts to ask him questions. And in fact she goes on a struggle, on a fight against the system, and she tries to bring all the people together and make the world a better place. A parte difícil está tratada. Vamos lá determinar como isto vai continuar. E o mundo segue pelo caminho para nós sonhado. The piece is amazing, the text is amazing, but we decided very fast to not use the text, but use the elements we liked a lot. And so one of the most important things was the canteen, the cantina, which is normally a place where people come together, where they are very alone, eating alone, but all together. And
If you turn the word upside down, the cantina mexicana or a cantina español, or where people go to have party, it's completely the opposite. You go there to have a party and to be really together. So for us, the main goal of the performance was to make this figure of Joanna changing the simple canteen, who becomes more and more regulated and much more with rules and with laws, who becomes much more a system, a strong system, to change it into a festive cantina. Diz outra vez? 4 vassouras, 3 pares e um palmo. Mas ainda temos uma vassoura lá no lugar mais. 8, vocês são 8. Isto aqui, questo que tu não viste. Incrível. É sempre a mesma coisa. Eles dois é sempre a mesma coisa. Então, tu à espera que eu limpe isto sozinha, não? E acho que aqui ela diz isto. Vocês vêm e tem um que começa a dizer: opa, eu já não posso mais disto. Wie oft noch? Es nervt völlig. Immer wieder dasselbe. Die amüsieren sich hier köstlich und wir müssen die Drecksarbeit machen. Ich habe echt keinen Bock mehr. Mann! O Basta e Basta é um espetáculo que nasce da uma ideia de poder falar da interculturalidade e dos problemas das várias culturas sem falar diretamente dela. Tagliatelle, tortello, cappelletto. Tagliatelle, tortello, cappelletto. Eu gosto imenso de cozinhar, de cozinha, e a minha ideia era como é que eu posso falar da interculturalidade a partir da cozinha e a partir dos pratos e a partir das culturas culinárias que cada país tem. Só por acabar. Então começamos a misturar a cultura portuguesa, a cultura italiana, a cultura indiana, a cultura africana, e daí nascem 3 pratos que são os tortelli com o panier indiano, os cappelletti com a camoca, que é uma farina de Cabo Verde, com dentro bacalhau, com dentro nabiças, que são legumes portugueses, e depois os feijões verdes não entraram no Basta e Basta, mas aqui estamos a apresentar as hortaliças portuguesas, que são muito boas, e depois tagliatelle com as sardinhas, que claro é um outro item importante da cultura portuguesa, como também o bacalhau que tinha entrado nos tortelli. E tudo isto por falar, no fundo, de uma história que o Afonso Cruz escreveu sobre, no fundo, as várias culturas que convivem. É uma história dramática, em qualquer parte, que conta a história de uma filha, de um pai. Comendo ingredientes de todas as partes do mundo, de norte a sul, de este a oeste, de ocidente a oriente, baciamo tutto il mondo. Beijamos o mundo inteiro. Adorare il mondo in tutta la sua espressione. Adorar o mundo em toda a sua expressão. Come se il mondo fosse parte di noi. Como se o mundo fosse parte de nós. Basta e basta. Il nostro spettacolo è questo. Basta e basta, o nosso espetáculo é isto. Uma das coisas mais importantes do Basta e Basta é que as pessoas, elas próprias, participam no espetáculo e fazem a massa. A própria massa é feita por as pessoas, e eu costumo sempre dizer que se elas fazem bem, comem bem, se fazem mal, comem mal, é uma responsabilidade delas. Sono sicuro che mi hai trovato un uomo molto simpatico. Tenho a certeza que me achaste um homem muito simpático. Un sessantenne amabile. Um sexagenário amável. È per questo che forse hai pensato che sarei potuto essere una vittima facile. E foi por isso que pensaste que eu pudesse ser uma vítima fácil. Quando hai visto la polizia, i cani poliziotto, avvicinarsi e arrestare una persona là in fondo. Quando viste os polícias e os cães aproximarem-se e prender uma pessoa.
Hai messo la droga che avevi con te nella tasca della mia giacca. Meteste a droga que trazias contigo no bolso do meu casaco. È per questo che mi hai abbracciato. Foi por isto que me abraçaste. Andiamo, Giacometti. Sto pronto. Ah, oggi è festa, andiamo. E mentre fazem a pasta, a história é contada em diferentes momentos. Tem momentos em que se come, momentos em que se faz a massa, momento em que se modela os tortelli, os capelletti e as tagliatelle, momentos em que ouve-se só a história. Tudo questo è misturato. Dança-se no meio, tem a música, porque a música é uma parte fundamental também do spettacolo. Mambo italiano è per sé un cruzamento di culture. Il mambo non esiste in Italia, ma è importato da America, ma è una delle musiche mais importanti di un periodo storico italiano. E os portugueses aí estão. E tudo isso depois como acaba? Acaba como sempre acaba nas cozinhas, não é? Os cozinheiros não se entendem, parece que está a querer dizer uma coisa que não é, e o outro percebe o contrário. E depois quello che acontece, in particolare nas famiglie italiane, parte-se os pratos e vai-se embora. Vista Alegre Portugal. É uma marca portuguesa, não conhecia. Eu escutinho também, mas acabam sempre assim. Não, e pior ainda, fazem-nos o convite e a gente é que tem que limpar. E anda uma pessoa a estudar para isto? Ey Leute, fass es nicht! Wie oft denn noch? Also mir reicht's! Ich hab's bestimmt bis hier! Zum Kotzen! Scheiße! E agora estamos sozinhos ou pai? Não há espaços culturais, mas há uma cultura muito complexa que vem dos tempos antigos, mas também de uma atualidade, da chegada de muitas pessoas que desde os anos 60 procuram este território. Existem depois pessoas na sua fase ativa da vida que têm filhos pequenos e que querem também mudar o paradigma da sua própria vida em família, ou mesmo sozinhos. Essas pessoas todas são o nosso público. Water is wave. Wave is sound. And sound is the basis of our songs, of the concerto. Wave and sound make voice. O mar foi criado pelas lágrimas de uma berinjela. Oh. O mar foi criado pelas lágrimas di una berinjela. Alla verdura, inserendola dentro la verdura senza fare alcun male, giuriamo che non facciamo nessun male alle verdure e si riesce a percepire il suono delle verdure passandolo attraverso il computer e quindi queste verdure diventano uno strumento musicale e possiamo fare ascoltare la voce reale del peperone, come della abobora, della zucca, del finocchio, fungiu, ecco non vorrei romperlo, eccolo qua. La melanzana berinjela não tem uma força da courgette. A berinjela é púrpura por causa da sua raiva. Sente-se só estranha a berinjela. E il mio percorso musicale parte da lontano,
dagli anni '80 con la Banda Osiris, un gruppo di musica comica e movimento e curiosità musicale. Con il concerto sono riuscito a unire tutte le mie aspirazioni che sono la musica, la natura e la tecnologia. Sono arrivato tramite il lavoro, ma anche l'amicizia, nel senso l'amicizia con Gianluigi Carlone che risale ai suoi quasi inizi. Insomma, tu avevi già iniziato da un po' a fare la Banda Osiris e noi ci siamo conosciuti perché io facevo anch'io musica, ma facevo negli anni '80, avevo un mio gruppo musicale e insomma ci siamo casualmente frequentati per un po'. Dopodiché io ho abbandonato la musica, mi sono dedicato alla letteratura per bambini, ho pubblicato un po' di libri in Italia in questo settore e ultimamente mi ero indirizzato verso un settore che poi mi riguardava un po' più da vicino, riguardava le mie scelte perché sono diventato vegetariano negli anni, ho curato un più l'attenzione verso certi aspetti del racconto vicini alla natura, vicini all'amore verso la natura. All'estate, l'autunno del 2015, quindi siamo intorno ai 2 anni. Nasce appunto da questa occasione di sapere che si poteva utilizzare la tecnologia per creare un contatto e un suono dalla natura. E la cosa curiosa secondo me è che in fondo, se ci pensiamo, la tecnologia tende sempre a rifare, a ricostruire, a ridisegnare delle cose che vengono dalla natura. Le fibre, i tessuti, le cellule, sono tutte riproduzioni di un disegno naturale. Perché forse molte volte ci dimentichiamo che la natura si regala a noi ogni giorno, si regala, non ci regala, si regala proprio a noi e noi la mettiamo in scena e anche è bellissima da vedere le verdure. Quando sogniamo il pubblico pensa quasi che siano finti gli ortaggi che usiamo, per quanto sono belli, sembra un'installazione di arte contemporanea quasi ed è la natura che vediamo ogni giorno. Conoscevo un gatto che li studiava, girava per l'orto e li guardava, diceva indifferenza ma li studiava, ogni volta tu per tu che se non tocca se non tocca se più i peperoni, che non tocca se non tocca se non tocca se più i peperoni. Baró de Bel nació al salir del Centro Nacional de las Artes del Circo en Châlons-en-Champagne. Éramos un grupo de la promoción número 12, creo que era, y 6 nos hicimos un espectáculo de calle que se llamaba ¿Por qué no? Y al hacer este espectáculo teníamos que tener una estructura o papeles para poder hacer tal, y ahí surgió Baró de Bel en el año 2001. Lo que pasa es que después hubo otros espectáculos, gente se fue, gente que vino, y a partir del 2006 o así lo dirigimos la compañía con Camille, y o sea que hace ahora 12 años que estamos con Camille a la dirección artística de Baró de Bel. Artísticamente, igual lo más importante es el hecho de haber tocado siempre muchos lenguajes al mismo tiempo y continuar a aprender, a evolucionar con la compañía, y después sí, el hecho de haber pasado por espectáculos de calle, en teatro, en carpa, pero cartas blancas, y también invitar artistas diferentes en estos 18 años, de gente de teatro, de marioneta, pero del movimiento, de visuales. Bueno, el hecho de que la compañía es un grupo y que vamos regenerando la energia dentro, no? Nello stesso momento i passanti si sono messi a correre, così, giusto per ridere, per divertirsi.
Venimos del movimiento del circo contemporáneo francés y al mismo tiempo creo que la compañía Vaudeville lleva realmente las pautas de lo que somos Camille y yo, de dónde venimos, de nuestra cultura o de nuestras familias o de nuestro camino, y es realmente la fusión entre su mundo y el mío. Você é muito bem. Il tempo si è passato, il tempo si è fermato. Nosotros también tampoco nos decimos que nuestro trabajo solo se hace ahora si hay animales, es que están viviendo y conviviendo con nosotros y entonces están. Pero tampoco es para decir que nuestro trabajo es esto o es esto. Nuestro trabajo va evolucionando e iremos viendo lo que vamos haciendo. Lo que sí que nos gusta lo que ellos desemprenden en un escenario y creemos que es importante que la gente lo vea para que como humanos nos demos cuenta que no solo somos nosotros que estamos en primera planta, sino que el mundo hay muchas cosas diferentes y podemos aprender mucho y hablar menos, pero veremos, los tiempos cambian y las ganas de hacer cosas con, sin, y ya veremos. Oh, beautiful! Come on, follow me, little girl! Okay, I follow you! El hecho hemos hecho estos 3 años de gira, bueno, tenemos la suerte de bajar a menudo en Barcelona, que es otro tipo de público, del público que está en Francia, que es el que conocemos más porque es donde estamos implantados y también hay más circuito para las cosas que hacemos. También fuimos a la Bienal de Venecia, que era otro tipo, mucho más teatral y mucho más de teatro, y es verdad que abrir públicos diferentes, esto da energía nueva y le da como otra capa al espectáculo. El hecho de venir ahora aquí en Portugal es para nosotros una capa más, porque cambiar de lengua, tiempos, ritmos que cambian, comprensiones del público, la dinámica que se crea, y todo esto enriquece. También a veces descoloca, porque tienes que volverte a poner en un sitio de duda, pero que es este sitio que justamente creo que como a nivel global Vaudeville le gusta cuestionar, ¿no? De ver dónde estamos, si estamos hablando a la buena gente, si estamos realmente todos conscientes de lo que está pasando, es muy sobre el hilo, ¿no? Muy frágil, y que es esto que nos gusta tratar, y también es por esto que nos gusta que haya animales en los espectáculos, porque ellos dan una sensación de que lo que está pasando aquí es único y que tenemos que despertarnos para vivir la vida, porque esto pasa en 4 días. Que lo que Vaudeville realmente tiene como guía artístico es el hecho de preguntar, de hacer preguntas, no de aportar respuestas, sino que abrir puertas de preguntas, de cuestiones, para ver qué se puede hacer de más, pero no aportar soluciones, es más preguntar con un punto de vista poético y abstracto a veces, y para reír y para llorar, de qué podemos preguntar, porque nada no es ni blanco ni negro, es todo siempre más complicado o más complejo, y igual más interesante también en un gris.
bem-vindos à minha conferência sobre... A nossa conferência. A minha conferência... Encontro. Espetáculo. E a minha conferência sobre os clowns. Eu nunca fiz um espetáculo cómico em geral. Donc, no fundo, era uma dificuldade acrescida começando este trabalho. Sabia quais eram as dificuldades no início, era pôr 3 pessoas diferentes com universos muito diferentes em conjunto e encontrar um denominador comum que pudesse, por eles, criar uma dinâmica interessante no palco. Você é o rei da Espanha? Sim! Sabia que não queria fazer um espetáculo de clown, mas sobre os clowns, partindo de uma ideia de que atrás de um clown tem um homem. Eu sou um palhaço que já tenho meus sketches, tenho meus espetáculos fixos e definidos, e a criação do espetáculo tem sido desfazer-me de aquilo que eu sei fazer, minhas técnicas, meus equilíbrios, meus gags, e mirar-me um bocadinho para dentro, muito, além do palhaço da pessoa, a pessoa que eu sou, olhar-me interior e sacar muitas coisas puras, autênticas e verdadeiras. É verdade também que o universo dos clowns é muito particular. É um universo que é muito diferente de um bailarino, ou de um ator, ou de um músico. E dentro dos clowns existem categorias de clown muito diferentes. Foi tudo uma descoberta que em estes meses de trabalho eu fiz, em conjunto com os meus colegas, com os clowns. O desafio foi o silêncio, foi mesmo a ausência de coisas, de estar muito em silêncio e de trabalhar a crueza e ir a buscar nas pequenas coisas a maravilhas de fazer um espetáculo, dar vida às pequenas coisas. Eu fico muito feliz das crianças estarem aqui e conseguirem aceitar esta proposta do silêncio, porque acho que é uma proposta importantíssima e fico muito feliz que eles conseguem estar comigo também assim. E acho que pedagogicamente e na educação acho que é importantíssimo. Chama-me tosta mista. És tu o palhaço que sempre roubava as pilhas no supermercado antes de começar os espetáculos para pôr no amplificador? Através de um espetáculo com mais profundidade, um espetáculo com mais pessoas ao lado, não um espetáculo a solo, partilhar a experiência. E isto enriquece e faz-me crescer. Sinto que cresci. Elegante. Atravessou-se a passear o seu chihuahua. Eu, na brincadeira, tirei-lhe o seu chapéu da cabeça. E logo de seguida ouvi um murmúrio no público. Levo uma experiência muito forte, humana, de partilha com os 3 artistas com quem trabalhei, uma ideia de como chegar a encontrar as coisas que a mim interessavam propor neste espetáculo e, ao mesmo tempo, dar a possibilidade a eles de chegar aí, encontrá-las. E questo foi um trabalho em conjunto, porque uma das ideias fortes que levo é como é que se consegue 4 pessoas muito diferentes, parece uma piada, não já disse muitas vezes. Um italiano, um espanhol, um português é uma mão, não é? É o início de uma piada. Há uma senhora que quer a devolução. Senhora!
para chegar ao medronho temos diferentes fases. A primeira é a panha. E na panha também as mulheres participam. Colhem o fruto e se calhar fazem isto melhor que os homens, porque sabem escolher melhor o fruto maduro no momento certo e no sítio certo. É duro, porque são encostas muito grandes em que se passa um dia a colher os frutos que depois transformam-se em questo líquido. Depois tem uma parte de fermentação que acontece sozinha, em que o fruto é posto em grandes tinas e aí tem um processo de fermento, praticamente. Transforma-se e açúcar começa a fazer que o medronho transforma-se em questa pasta. Uma vez que a pasta está pronta, então vai-se a distila. E, de fato, quem distila são os homens. Eu não conheço uma mulher que distila. Elas sabem exatamente tudo aquilo que acontece na adega, acompanham questa distila, mas quem distila e quem sabe são os homens. E depois bebe-se medronho, é claro. Sei muito bem porque é que isto acontece. É simples. As árvores alimentam-se da terra, frutificam, dão frutos vermelhos, pingam açúcar. Pegamos neles com carinho e deitamos a dormir em cubas para que sonhem durante meses. E os frutos vermelhos começam a deixar escapar os espíritos que guardavam como caroços. Estavam cheios de almas, de defuntos. Sim, porque as árvores alimentam-se dos mortos. Mãos que têm linhas que vêm desde o início de tudo. Graças ao medronho tropeço nestas folhas. Talvez sejam ficção, mas não tenho a certeza. Depois de beber, não há certezas. Convido-vos agora a seguir o acordeão. Vamos todos dançar e beber à baladiça. Vamos lá! O que se faz na casa do medronho? Destila-se e bebe-se medronho. Então bebemos, todos juntos, sim? Assustada, voltei para casa, sem lhe contar que estava grávida. E quando ganhei coragem para voltar à serra e enfim de revelar como estava feliz, como iríamos ser felizes. As mulheres amam em outubro a chuva que bate na janela. O som entra-lhes no peito e começa a trabalhar a esperança da primavera.
Porque as mulheres acabam sempre por fortificar. E dos bigodes suados e das mãos de terra a cheirar a couves e a fungos. As mulheres ressuscitam para trabalhar para erguer um mundo mais apresentável. E quando elas têm medo, porque o medo está sempre a despontar, como as ervas daninhas. As mulheres. Eu comprei os selos por uma quantia absurda. Gastei as minhas poupanças todas. São objetos artísticos muito valiosos, mas para mim, são muito mais do que isso. São a minha maneira de sair desta terra. Dos anos que eu tenho passado a arrumar o universo para que ele pareça calçado e de fato engomado. Em cada espetáculo que se faz, há uma memória que se sedimenta. Nessa memória sedimentada nasce o desejo de amanhã. É como se fosse uma memória com futuro. É isso que nós sonhamos, fazer com que os projetos possam projetar-se para o futuro, conosco ou sem nós, mas nessa relação com as instituições locais que se orgulham e querem trabalhar dentro desta perspectiva de, para além do turismo, para além da economia, para além da indústria, para além de toda a atividade empresarial. Queremos que o público venha aos nossos espetáculos, à nossa programação, sabendo que não é só uma programação de entretenimento. Cada espetáculo, cada projeto que apresentamos tem uma história, tem um percurso, tem um projeto de criação, tem uma mistura de linguagem que faz que as pessoas fiquem surpreendidas. Não estar à espera de aquilo que acontece é uma surpresa que toca profundamente e emociona nossos públicos, tanto que o desejo de voltar para o próximo projeto fica dentro de ela. E não é preciso compreender tudo. As artes proporcionam uma inteligência de natureza divergente e desenvolvem uma sensibilidade que não pertence ao cotidiano. E é isso também que nós queremos dar a todas as populações deste território e às pessoas que nos visitam. É, no fundo, a importância da arte é a sua própria necessidade em qualquer lugar onde ela acontece.